Boa tarde, tudo bem, amigos? Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho de 2020 e continuamos em compasso de espera, todos em casa fazendo a quarentena, principalmente nós outros que temos mais de 60 e mais de 70, mais de 80. Recomendado ficar em casa, caldo de galinha, muita paciência, brincar com os netinhos, brincar com o cachorrinho e volta e meia dar uma olhada no WhatsApp para ver o que os nossos colegas dizem relacionados a assuntos que nos dizem muito interesse. E o assunto que diz muito interesse para a gente, lógico, é aquele assunto relacionado com a Petros, relacionados com a AMS da Petrobras, relacionado com tudo que tem a ver com a nossa vida laboral recente, quando pagamos muito, mas muito mesmo, para ter tranquilidade no momento que nos aposentamos, e hoje nos vemos num conflito muito grande junto à empresa que tanto amamos, que ajudamos a construir, ajudamos a fazer grande, ajudamos a tornar um gigante no Brasil e no exterior, e que agora vemos a sua administração baseada nos conceitos de livre mercado, de vender tudo a preço de banana, sucateando aquela empresa que outrora foi o maior orgulho de todos os brasileiros e que hoje tem muita gente querendo ver de pé, de cabeça para baixo, aliás, né? Pois é, mas apesar de tudo, nós ex-petroleiros amamos muito a Petrobras e gostaríamos e vamos fazer o possível e o impossível para ela continuar sendo a grande empresa, porque homens como Roberto Castelo Branco, Paulo Guedes, o atual presidente e outros ministros haverão de passar. Mas o Brasil vai continuar e o Brasil há de sobreviver a essa tempestade. A Petrobras produziu ao longo de 60 anos, ao longo de toda a sua existência, feitos de engenharia maravilhosos. E cada um de nós tem uma pequena ou grande parte nesses feitos. E nós nos orgulhamos muito de tudo isso. Temos colegas que doaram a sua vida, que aprenderam a ser tecnicamente melhor, colegas que também dão a sua contribuição na Petros, né, na IPET, na APAP, na AMBEP, em várias outras associações, inclusive e principalmente nos sindicatos que nos representam, e colegas que muitos ou quase todos conhecem, como Fernando Siqueira, Paulo César, Brandão, Tedesco, Cinedine e muitos outros que eu não lembro de todos, e com certeza estarei fazendo aqui algumas omissões importantes, mas não estamos aqui fazendo homenagem a ninguém, estamos apenas lembrando de colegas nossos que já foram ou ainda estão conselheiros da Petros. E por que estamos fazendo isso? Estamos fazendo isso porque um deles, o Ronaldo Tedesco, recentemente fez um artigo que tem muito a ver com a situação que estamos vivendo atualmente, que é fazer alguma opção ou não fazer nenhuma opção, pagar ou deixar simplesmente a Petros nos cobrar o que ela diz que nós devemos e que nós temos certeza absoluta que não devemos. E também vem em seguida o PP3. Muito bem. E é exatamente a respeito do PP3 que o Tedesco, baseado em toda a sua história
de Petrobras e de conselheiro da Petros, tanto como conselheiro do Conselho Deliberativo quanto do Conselho Fiscal, tem a autoridade de escrever o que ele escreve, podendo ou não a gente concordar em tudo ou em parte, mas ele com certeza, junto com Brandão, junto com Fernando Siqueira, junto com Paulo César Martins, tem muito, mas muito de conhecimento, detém muito conhecimento da Petros. E esse artigo publicado no último, ou num dos últimos números da Papa Press, é uma matéria reproduzida pelo jornal da PAP, né, que fala sobre o passado, ou melhor, passado o episódio do PED Alternativa, vamos agora enfrentar a questão do Petros 3 ou o PP3. Repito, é um artigo escrito pelo Tedesco, Ronaldo Tedesco, que eu vou compartilhar com vocês e eventualmente fazer algum comentário, endossar provavelmente, na maioria deles. E é importante que todos nós conheçamos, porque Tedesco hoje ainda tem mandado de mais 2 anos como conselheiro da Petros e trabalhou muito para que o PPSP não deixasse de existir, junto com Brandão, junto com Paulo César, junto com todos os colegas sindicalistas e colegas diretores de associações, na GDPAP, AMBEP, a IPET, a PAP, a ESAP, etc. E com certeza sabe o porquê que está falando. Então, vamos lá ao artigo do Tedesco. Passado o episódio do PED Alternativos, vamos enfrentar agora a questão do Plano Petros 3 ou PP3. Para além de uma solução, como foi alardeada pela Petrobras e a própria Petros na primeira vez em que foi divulgada a iniciativa da sua criação, em 2018, desde já quero informar a todos que o PP3 pode ser uma ameaça à liquidez do PPSP. E a primeira vez ele foi rejeitado pela Previc exatamente por ser, de fato, uma ameaça ao Plano Petros 1, repactuados e não repactuados. Por esses motivos, diz o Tedesco, devemos combater o PP3 pelo bem da saúde financeira do nosso plano. O nosso plano é o Plano Petros 1, tá? Não tem nada a ver com o Plano Petros 2 e o Plano Petros 3 não vai causar nenhum impacto ao Plano Petros 2. Causa impacto, sim, ao Plano Petros 1. É prerrogativa da patrocinadora, Petrobras, a implantação de um novo plano. No entanto, essa iniciativa não pode prejudicar o plano de origem e a Petros, como administradora do PPSP, tem a obrigação de protegê-lo. Essa responsabilidade não é somente do Conselho Deliberativo, como também da diretoria executiva da Fundação. E aí eu queria compartilhar com você o seguinte: você é sócio da Petros, eu sou também igualzinho a você, sócio da Petros. E nós devemos e podemos nos manifestar junto à diretoria da Petros, lá no Fale Conosco, a gente vai lá, escreve e diz o porquê que nós não queremos que o Plano Petros 3 seja implantado e todos os problemas que pode esse plano representar uma ameaça, elencar os problemas das ameaças que a implantação desse novo plano pode trazer ao Plano Petros 1, ou PPSP, ou, se você quiser, como está sendo chamado, NPP, que na verdade NPP é a sigla de Novo Plano de Pagamento. Então vamos lá. Não foi o que se viu no primeiro momento. Infelizmente, quando o PP3 foi aprovado de forma assodada e com a utilização do voto de qualidade do presidente do Conselho Deliberativo da Petros. Ou seja, a Petrobras faz valer o que ela deseja
E, com o voto de qualidade, o voto de Minerva, faz prevalecer o que ela deseja. Por outro lado, o que disse o Tedesco no parágrafo anterior é que a diretoria e o conselho da Petros têm obrigação legal de vigilar para que qualquer proposta que se coloque na mesa seja estudada e, se eventualmente apontar prejuízo para o plano existente seja negada a sua implantação. É isso que todos nós podemos e devemos fazer. É pedir aos nossos conselheiros, por escrito, mandar por escrito também carta ao presidente da Petros, aos diretores, pedindo que avaliem em profundidade todo o impacto que a implantação desse plano vai trazer e que demonstrem com números se efetivamente essa ideia é plausível e o impacto não ocorrerá, impacto negativo não ocorrerá com o plano Petros 1. É isso que nós queremos, ter a certeza, porque essa certeza não existe. Finalmente, coube a Previc fazer uma série de exigências que deverão ser atendidas pela Petros para que o plano Petros 3 volte a ser apreciado pelo Conselho Deliberativo da Fundação. No entanto, esse texto não irá tratar disso, mas somente dos aspectos considerados por muitos como os pontos positivos da proposta, que levam os participantes a acreditar que o Plano Petros 3 possa ser uma alternativa viável para se livrarem do chamado risco Petros. Aqui, mais uma lembrança. A Previc rejeitou, na primeira oportunidade, o Plano Petros 3, exatamente porque um documento encaminhado pela Associação dos Ex-Empregados da Petros, a AESAP, identificou todas as mazelas que havia na proposta e, consoante essa identificação de oportunidade de melhoria, para não dizer outra coisa, a Petros foi chamada a modificar aquele plano e eram tantos os problemas que foi melhor gerar um novo plano e depois apresentar, coisa que nós ainda também não conhecemos, porque ainda não existe o novo plano Petros 3, embora já haja um simulador para você saber quanto você vai poder usufruir para mais ou para menos. A crença, né, que você pode se livrar do risco Petros se soma a outras de que possam eles mesmos, quem sair do plano Petros 1, administrarem os seus recursos ou numa operadora financeira que lhes permita menor influência política e menores riscos. Esse é o enfoque do artigo do Tedesco. O risco Petros é o título. Basicamente, o risco Petros é concentrado na opinião desses participantes, enxergando na possibilidade de novos déficits em função da má administração, enxergando a possibilidade de novos déficits em função da má administração dos recursos financeiros da Fundação. Também na possibilidade de existirem novos déficits em função dos equívocos no dimensionamento do passivo atuarial, compromissos atuais e futuros do plano, ou ainda provocados pelo mutualismo intrínseco dos planos de modalidade de benefício definido, BD, como é o Plano Petros 1. E ainda nas influências políticas indevidas na condução dos investimentos e da gestão da Fundação, ou ainda na falta de controle sobre a gestão da Fundação e outros aspectos que eventualmente a gente possa vir a identificar. Continua o Tedesco. À exceção do risco atuarial, todos os demais riscos estarão em algum grau presentes nos outros planos de previdências, que não sejam na mesma modalidade de benefício definido. Não sendo dessa modalidade, com a inexistência do mutualismo, o risco atuarial é trocado pelo risco da longevidade, tanto nos planos de modalidade de contribuição definida, CD, ou na de contribuição variável, tipo Plano Petros 2. O risco da longevidade ficou muito conhecido quando nós
podemos nós ilustrar pela história do magnata Jorginho Guinle, que planejou gastar até seu último centavo numa vida de prazeres, mas a sorte o brindou com muito mais vida do que ele esperava. Assim, nos últimos anos de sua vida, Jorginho, sem um tostão, teve que sobreviver à custa de amigos e doações. Quem não conhece essa história no Rio de Janeiro, quando ele morava de favor no quartinho de um hotel, o Hotel Copacabana Palace. Eu disse quartinho, não é quarto de hóspedes. A longevidade, portanto, é um risco grave, na medida em que a fase laboral das nossas vidas, que temos a possibilidade de acumular, aquela que temos a possibilidade de acumular recursos para que na fase não laboral possamos desfrutar. Essa previdência é a essência do processo que nos trouxe a ser participantes da Petrus, mesmo que na época a gente não se dava muito conta dessa necessidade. A maioria de nós, de forma intuitiva e inconsciente, o fez por conta dessa, digamos assim, intuição e por nenhuma outra. A gente queria, no futuro, ter aquela tranquilidade. Prossegue o texto. Não existe blindagem contra déficit. E a gente vai provar aqui, com as palavras do Tedesco, o porquê. Obviamente, não há como blindar a Fundação e qualquer outro plano administrados quanto à possibilidade de ocorrência de futuros déficits. No caso de planos de modalidade BD, os déficits se apresentam a todos nós na forma de planos de equacionamento que nos irritam e nos deixam intranquilos. Nos planos de modalidade CD ou CV, os déficits não dão origem a planos de equacionamentos, mas se apresentam, se materializam da mesma forma, diminuindo os benefícios a serem recebidos nessa fase de assistidos. Você poderá ver isso claramente se você olhar a tabela que a Petrus te apresenta no plano Petrus 3, que está na página da Petrus, vendo o seu salário diminuir mês a mês, ou melhor, ano a ano, por conta da redução ou, eventualmente, por conta do investimento não dar o resultado que se esperava. Para que déficits técnicos sejam evitados, é preciso, primeiramente, que os investimentos do plano tenham uma rentabilidade aderente ou ainda superior às necessidades atuariais. Nesse caso, os superávites são situações mais confortáveis que déficits, com toda certeza. Por outro lado, um controle técnico do passivo atuarial é fundamental também para o equilíbrio do plano de benefícios. Os processos internos robustos e controles adequados de governança são elementos indispensáveis para ambos os desafios, tanto dos investimentos quanto do passivo atuarial. Portanto, a decisão desses participantes deve levar em conta alguns argumentos importantes. Como dissemos, os riscos se aplicam também na decisão de sair do PPSP e ir em direção a outros planos. Se não, vejamos quais são os outros riscos. Gestão de risco segregada. Houve, por parte da Petrus, uma melhoria geral em termos profissionais e técnicos, e também de governança. Hoje há mais controle dos riscos envolvidos, tanto da gestão em geral, do tipo jurídico, atuarial, contábil, etc., como especificamente dos investimentos. A área de gerenciamento de risco e conformidade é hoje segregada da área de investimentos e das demais áreas da Fundação e possui uma autonomia conferida pelo Conselho Deliberativo, que lhe dá autoridade para divergir, mitigando efetivamente os riscos. Essa gestão de riscos confere às decisões menor celeridade, o que muitas vezes é um problema, é verdade, mas uma maior confiabilidade, com uma visão mais completa dos riscos envolvidos nas operações de investimento ou desinvestimentos da Fundação. Como a legislação do segmento de previdência complementar é muito restritiva, fato que não tem impedido de termos os problemas que estamos vivenciando na Petrus e nos demais fundos de pensão, a dinâmica dos investimentos diferenciadas, por exemplo,
das assets e do setor financeiro em geral. Se, por um lado, isso proporciona menor flexibilidade a Petros, por outro lado, estamos construindo de forma mais estruturada e segura o portfólio que acreditamos ser mais apropriado para as nossas finalidades previdenciárias. A menor flexibilidade é também um risco, mas agrega mais valor às decisões de investimento. O artigo não termina aqui, mas esse primeiro vídeo vai ficar por aqui e nós vamos fazer um segundo, porque o artigo é longo, e eu convido você não apenas a ver e compartilhar este vídeo, mas também a ver o próximo, porque vai te dar uma ideia muito melhor do que você vai fazer até o dia 8. Esse artigo é muito, muito importante. Agradecemos antecipadamente ao Tedesco, né, por dar essa possibilidade de também compartilhar aqui no canal esse vídeo com vocês. Então, pedir, como sempre peço, se você já é assinante, ótimo, parabéns. Se não é, assine e compartilhe, assine o canal e compartilhe esse vídeo com colegas e amigos petroleiros. Te vejo daqui a pouco no próximo vídeo.